Se você assistiu os dois vídeos anteriores, deve ter percebido a ênfase que eu dei no significado das palavras. Ultimamente eu tenho estudado sobre isso porque eu percebi que o significado das palavras mudam com o tempo. Veja, por exemplo, essas duas imagens. Qual delas você acha que é a foto de uma piscina? Provavelmente você vai dizer que é a foto da direita, mas a resposta correta é a foto da esquerda, porque a palavra piscina deriva da palavra piscis, do latim, que significa peixe. Por isso que a criação de peixes se chama piscicultura. Então, originalmente, piscina era um reservatório de água destinado para a criação de peixes e aquário era apenas um reservatório de água sem peixes. Mas hoje os seus significados foram invertidos. Vamos ver mais um exemplo. Pense em um talher. Você provavelmente pensou nisso daqui, não é? Mas em 1831, um talher era isso daqui. Viu como mudou? E se isso aconteceu com o português, imagina o que deve ter acontecido com a Bíblia, que foi escrita com 3 idiomas diferentes há mais de 2000 anos atrás. Além do significado, outra coisa que mudou com o tempo foi o formato das letras. Como eu falei no primeiro vídeo, no hebraico primitivo eram utilizados pictogramas como letras. Veja, por exemplo, como a primeira letra do alfabeto hebraico mudou com o tempo. No início, essa letra era representada pelo desenho de uma cabeça de boi, e a nossa letra A é derivada dessa letra. No nosso alfabeto atual, as letras têm duas características, forma e som. Mas no alfabeto hebraico primitivo, cada letra tinha 4 características, forma, som, nome e significado. Vou mostrar para você agora qual era o significado de 5 letras. A letra Aleph tinha o formato de uma cabeça de boi, como nós já vimos, e seu significado é força ou líder. A letra Bet tinha a forma de uma tenda e o seu significado era casa ou interior. A letra Mem significava água ou líquido. A letra Nun significava semente ou vida. E a letra Et significava cerca ou separação. Agora, com base nesses significados, vamos tentar descobrir o significado de 4 palavras no hebraico. Na primeira palavra, nós temos a letra Aleph e a Bet. O Aleph significa força ou liderança e o Bet significa casa ou família. E juntas, elas significam o líder da família. Quem é o líder da família? O pai. Agora, na segunda palavra, nós temos a letra Aleph e a letra Mem. O Aleph significando força e o Mem significando água ou líquido. Então, juntas, elas significam água forte, que não é nada mais e nada menos do que cola. Ou seja, essa palavra representa aquele ou aquela pessoa que une ou cola a família. Quem você acha que é? É a mãe? Isso mesmo. Na terceira palavra, nós temos a letra Aleph, que significa força ou liderança, e a letra Et, que significa cerca. Então, juntas, elas significam cerca forte, que seria aquele que protege a família. E quem você acha que tinha essa função na família? O irmão, ou os irmãos. E por último, nós temos a letra Bet e a Nun. Juntas, elas significam a semente da casa, ou aquele que dará continuação à família. Essa é a palavra filho na nossa Bíblia. O que você achou desses significados? Eu creio que eles mudam completamente a nossa forma de compreender o texto bíblico. Agora veja esta outra palavra. Esta é a palavra coração escrita no hebraico moderno. Para a nossa cultura atual, o coração está relacionado com os sentimentos. Mas na cultura hebraica, ele estava relacionado com a razão ou a mente. No alfabeto hebraico antigo, a palavra coração era representada com o desenho de um cajado, que significa autoridade ou controle, e pelo desenho de uma tenda, que significa casa ou interior, como nós já vimos.
E juntas essas duas letras significavam autoridade interior, ou seja, o coração era o que controlava todos os nossos atos e pensamentos. E ainda é até hoje. Com essa definição, fica mais fácil entender textos como, por exemplo, escondi a tua palavra no meu coração, ou melhor dizendo, na minha mente, para eu não pecar contra ti. Ou esse outro verso de Mateus 15:18, que diz, mas o que sai da boca procede do coração, ou da mente, e isso contamina o homem. Bom, agora que já somos especialistas no hebraico, vamos começar o nosso estudo de hoje. O que significa a palavra Deus? A pergunta não é quem é Deus, mas o que é Deus? Antes de qualquer coisa, Deus não é nome próprio. O nome de Deus não é Deus. Outra coisa, não existe só um Deus. A própria Bíblia que nos diz isso em 2 Coríntios 4, verso 4. Lá diz assim, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Então veja, pode ser que o Deus da Bíblia não seja o seu Deus, mas nós temos um Deus. Até mesmo quem é ateu tem um Deus, mas não no sentido atual da palavra, e sim no sentido hebraico da palavra. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. A pronúncia da palavra Deus em hebraico é El, e ela é formada pelas letras Aleph e Lamed. Os pictogramas dessa palavra, no hebraico antigo, eram a cabeça de um boi e o cajado de um pastor. Juntas, essas letras significavam autoridade forte ou líder poderoso. Em outras palavras, Deus é aquele que tem forte autoridade sobre você. Então, basicamente, apesar de você ter uma autoridade interior, que é o seu coração ou a sua vontade, o seu Deus será aquele que tiver autoridade sobre a sua vontade. Então, para que o Deus da Bíblia possa ser o seu Deus, existe uma condição, e é essa. Está em Jeremias 31:33. Lá diz assim, porei a minha lei no seu interior. O que significa colocar a lei no seu interior? O próprio verso diz, e a escreverei no seu coração. E em seguida o que acontece? E eu serei o seu Deus. Perceba então nesse verso que para que o Deus da Bíblia possa ser o seu Deus, é preciso que a lei dele ou a sua autoridade esteja dentro do coração, regendo a nossa autoridade interior. O interessante é que os mesmos símbolos da palavra El, que foram usados no passado, são usados até hoje para representar aquele que tem autoridade sobre alguém ou sobre um grupo de pessoas. Só que em vez de uma cabeça de boi, nós temos uma coroa, e em vez de um cajado de pastor, nós temos um cetro. E apesar de não estar errado comparar Deus com um rei, a imagem que vinha na cabeça dos antigos hebreus quando eles ouviam a palavra Deus era essa daqui. Deus para eles era visto como um boi mais velho e experiente que através de um jugo controlava e ensinava um boi mais jovem e menos experiente. E nós podemos ver esse simbolismo em vários textos da Bíblia, como por exemplo em Êxodo 32, verso 9. Diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Dura cerviz significa pescoço rebelde, aquele que não aceita o jugo ou resiste à autoridade do boi mais velho. Vemos a mesma coisa em Atos 7,51, só que falando agora do Espírito Santo. Homens de dura cerviz, novamente a mesma expressão, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre o quê? Resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. E o último texto está em Mateus 11, o verso 29 e 30. E é Jesus falando de si mesmo. Ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Não sei se você conseguiu notar nesse último verso, mas Jesus está literalmente falando assim: deixa eu ser o seu Deus. Eu espero que com essa pequena reflexão que nós fizemos, tenha ficado claro o que significa a palavra Deus, segundo a compreensão bíblica. Mas a pergunta mais importante é: quem é o seu Deus? Sob qual jugo você está? Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima caminhada.